Moçada, então nessa aula nós vamos falar sobre geradores, né? Que é o último componente aqui dos circuitos elétricos, né? Que está faltando para a gente finalizar. A gente começou falando dos resistores, falamos dos capacitores e a nossa ênfase agora vai estar aqui nos geradores, tá? Então, olha só. O que são geradores? São dispositivos que produzem em seus terminais uma tensão elétrica ou DDP, né? Diferença de potencial elétrico, DDP. Oi? Alguém falou algo? Não? Então tá bom. Então produz nos seus terminais uma DDP. Vou pegar aqui o exemplo de uma pilha. Ó, essa pilha aqui, ó, por meio de uma reação química, vai fazer com que exista aqui, ó, um polo positivo e aqui um polo negativo. Justamente essa diferença de potencial é que vai fazer o quê? Circular corrente elétrica aqui, ó, no meu equipamento. Lembrando que não é que sai elétron daqui e vem para cá, não. Os elétrons que vão se movimentar é esse aqui do condutor. O gerador nada mais é do que um dispositivo que vai gerar uma DDP aqui nos seus terminais. Em linhas gerais, a gente também comenta assim, ó, então, aqui para você entender, a tomada aí da sua casa, ó, como é que ela faz? Então, nós temos um negocinho aqui que a gente chama de fase e um outro aqui que a gente chama de neutro, lembra? O fase vai ter 220 volts e o neutro vai ser 0 volts. Essa diferença de potencial que, ligada aqui no meu equipamento, ó, por isso eu tenho que ligar as duas perninhas, é que vai fazer circular a corrente elétrica. Beleza, professor. Mas eu já vi uma definição que fala que o gerador ele converte energia, está certo? Tá, grosso modo, né, a gente pode falar que para fazer com que exista essa diferença de potencial, mas o foco aqui não é conversão de energia. É o quê? Que você tem que entender que vai ter a diferença de potencial. E aí, tendo diferença de potencial, tendo meio condutor, são os dois requisitos necessários para existir o quê? Corrente elétrica. Ó, vou estrear meu laranjinho aqui com vocês, ó. Eu tô bandido, hein, ó. Que isso, menina? Só que é uma pena, né? Que eu tava percebendo que nesse quadro branco não realça tanto, vocês não veem muito laranjinha. Mas tá bom. Então, olha só. Em outras palavras, o gerador, ou melhor, os geradores, convertem quaisquer tipos de energia em energia elétrica. Então, olha só. Lá na pilha, você vai ter uma tal de energia química que vai se converter em quê? Em energia elétrica. Quem que vai fazer isso? O gerador, no caso aqui, a pilha, né? Então, aqui na tomada, lá na usina, vai ser a energia mecânica, né? Lembra que eu mostrei para vocês? A oscilação daquilo faz com que ó, tenha aí a nossa diferença de potencial. Até mostrei o simuladorzinho para vocês da roda de água. Lembra disso? Ah, professor, não lembro. Sim, Não? eu lembro. Ah, então. Então, mas eu vou mostrar porque eu sou desse. Eu mato a cobra e mostro o pau. Oi, Vamos lá. Ó, achei aqui generator.
Vou compartilhar minha tela. Eu tô um pouco doido. Só para lembrar mesmo. Tô um pouco doido. Rapaz, somos dois então, viu? Essa noite minha baranga passou mal, gente. Tadinha, 3 horas da manhã, tava com Ixi. dodói. Aí eu tive que acordar, ajudá-la, por isso que eu fiquei assim. Aí hoje, primeira aula, né? Ai, que maravilha, eu amo quando isso acontece. É, aí na primeira aula, que foi lá foi numa outra escola, né? Os meninos falaram, professor, eu tô te sentindo tristinho. Eu falei assim, nada, tá tudo bem, tudo ótimo, só não dormir de noite. Ai, que top. Então, olha só. Vamos, filha, é para hoje, cadê? Ah, tá prestes a iniciar. Então, mais um pouquinho, vamos. eucremilades.com. Pronto. Aí, ó. Ter paciência para carregar isso aí. A oscilação de campo magnético, ou seja, energia mecânica, vai se converter em energia elétrica. Então, vamos anotar aqui, ó. Energia mecânica pode se converter em energia elétrica. Professor, energia térmica. Opa, errei a cor aqui. Professor, energia térmica pode se converter? Pode. Energia luminosa, professor, lá na placa fotovoltaica? Pode também. Qualquer tipo de energia que vai se converter em energia elétrica, e isso é feito por meio de um carinha que a gente chama de gerador. Santa periquita, Batman, muito facinho. Pois é. E aí, a gente começa inicialmente representando aqui no circuito elétrico. Olha só, até então você estava vendo a representação dessa forma. A partir de agora, você tem que entender o seguinte: por melhor que seja o gerador, por melhor que seja a pilha, dentro lá do equipamento do gerador, você vai ter uma resistência interna, você vai ter perdas. E essa perda é representada pela resistência interna. Como assim, professor? Então, olha só. Letra A de amor, a representação. Um gerador ideal, que é o que nós estávamos trabalhando até agora, ele tem mais ou menos essa carinha aqui, ó. Pauzinho pequeno, pau grande, ai, ó, pronto. É o que nós tínhamos, né? E aí você tinha uma letrinha U, que é a tensão dele, lembra? Ah, lembro, senhor. Se eu falar assim, ó, aqui nos terminais dele, né? Aqui, ó, o terminal positivo, que é o maior, né? E o negativo é o menor. Eu vou chamar isso aqui, ó, de A e de B. Então, essa é a tensão UAB, né? A diferença de potencial entre A e B, de boa, tranquilo, professor. Vou até inverter para ficar mais assim, sexy, ó. Minha, opa, deu merda. Pronto. Positivo de cá, negativo de cá, de boa. Agora, a partir de então, nós vamos ter o modelo de gerador que a gente chama de real, que é o que tem perdas, né? Então, você vai ter aqui, ó, um terminal A, vai ter o gerador, só que juntamente com ele, eu vou ter uma tal de resistência interna. Então, olha só, aí, a tensão aqui, ó, UAB, né, que é o que interessa para a gente, né, ela continua, não vou falar que vai ser a mesma coisa, porque agora tem uma resistência, mas é como se nos terminais do gerador eu conecto, né, aqui é o positivo, e aqui de cá, o positivo, e de lá é negativo. Eu conecto aqui meu cabo aqui, beleza, né? Só que, analisando internamente, eu vou ter esse cara aqui, ó, que é quem gera esse epsilon, que é a força eletromotriz, e aqui o R é a resistência interna. Então, olha só, o que significa UAB? UAB quer dizer a tensão. O que é tensão, gente? É a DDP, né? Tensão né? Entre os terminais do gerador. É a diferença de potencial entre os terminais do gerador.
E aí, professor, o que é esse epsilon? O epsilon é o que a gente chama de força eletromotriz. A força eletromotriz ela é chamada de força, mas na verdade não é uma força, né? Esse conceito é errado. Porque força é aquilo que pode produzir deslocamento ou deformação. O epsilon é a ideia seguinte, ó, é o trabalho necessário sobre uma quantidade de carga. Como assim, professor? É o trabalho necessário para levar as cargas do polo negativo para o polo positivo. Tá, professor, mas isso não está muito claro, não. A definição base é essa. Mas e na prática, o que é? Na prática, a força eletromotriz, ó, vou colocar assim, ó, na prática, é a capacidade máxima do gerador. Então, olha só. Suponhamos que aqui eu tenho uma pilha, uma bateria, que nos terminais aqui, ó, saem 12 volts. Supondo, tá? Só vou jogar valores para você entender. Vamos supor aqui que seja 12 volts. É o que tem nos terminais. Na realidade, lá dentro, o Epsilon, a capacidade máxima dela é 14. Só que eu tenho essa resistência interna aqui, ó, que produz, lembra que a resistência interna produz uma queda de tensão, e aí, por conta dessas perdas, ele abaixa, né? Ele perde e vai para 12 volts. Até aqui, dúvida? Então, o R significa a resistência interna, né? Resistência interna do gerador. Essa resistência interna, ela representa as perdas internas de um gerador. Pensa comigo, se você pegar na bateria do carro ou numa pilha, você ligou a lanterna e deixou ela ligada um tempão. Depois você desliga a lanterna e tira a pilha. Ó, vou deixar minha lanterninha ligada aqui, ó. Ai, que eu tô bandido, ó, tá vendo? Então, vou deixar um tempão, pá. Aí, de repente, eu tiro, né? Desenrosco aqui e tiro a pilha. E aí você vai ver o quê? Que tá quente. Tá quente por quê? Porque houve uma perda, né? E essa perda é representada por essa resistência interna. Até aqui, tem alguma dúvida? Não. Posso apagar o quadro da esquerda? Sim. Então, beleza. Vou apagar para a gente continuar. Olha só. Então, a letra A foi a representação desse negócio. A letra B vai ser a equação do gerador. Ó. Letra B, equação do gerador. A equação do gerador, olha só. O que vai ser o UAB? A tensão nos terminais. Então, vai ser o epsilon, só que menos as perdas, né? A perda que eu vou ter aqui, gente, é porque é o seguinte. Lembra que cada um produz a queda de tensão? E como é que eu calculo essa queda de tensão? Uai, professor, simples. Você vai multiplicar a resistência vezes o I, né? Porque U é igual a R vezes I, meu filho. Então, eu vou fazer a tensão disponível nos terminais vai ser a tensão máxima, que é a força eletromotriz, menos a resistência interna vezes a corrente. Essa é a equação do gerador, muito amplamente utilizada. E para a gente poder entender isso melhor, eu vou abrir aqui um exercício para a gente fixar. Enquanto isso, vocês copiam. Quero saber, até aqui, alguma dúvida?
Não. Beleza, então. Tá abrindo aqui o nosso esqueminha. Enquanto isso, eu vou mostrar um negocinho aqui para vocês também. Só um minutinho, gente. Enquanto isso, eu também aproveitei aqui e fiz um negocinho. Aqui. Vou falar sobre agora a curva característica do gerador. Enquanto isso, vocês vão copiando aí, a gente já vai mostrar para vocês já. Então, agora eu vou compartilhar. Já abriu aqui. A gente faz essa questão. Ó, primeiro eu quero mostrar isso aqui que eu montei para vocês. Isso aqui é um circuito normal, né? Só que aqui agora tem como colocar a resistência da bateria. Gente, aqui sai 10 volts, né, no terminal. Só que aí, olha só, o que está acontecendo? Se eu coloco 1 ohm de resistência da bateria, olha a minha corrente, ela era 0,9, ela aumentou, ó, ela diminuiu. Por quê? Porque a resistência do circuito era 10, foi para 11. Vamos supor agora que eu vou elevar essa resistência, ó, para 8 ohms. Está vendo o que está acontecendo com o brilho da lâmpada? Está diminuindo, porque a corrente diminui. Então, um gerador que tem muitas perdas, ele propicia uma corrente menor, né? Ele tem um gasto energético muito grande, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria mostrar é esse, né? Dúvida até aqui, eu posso seguir? Abriu o bate-papo aqui, ninguém falou nada, então vou seguir, vou fechar aqui. Ó, o gerador elétrico, né? Em suma, ó, é isso, né? Você vai ter aqui a força eletromotriz, né? E aí o gerador ideal é aquilo que a gente estava falando para a gente. Alguém me perguntou, professor, nesse caso o gerador tem a perda de DDP? Bom, ali no problema que eu tinha mostrado, né, na situação da simulação, ele considerou a tensão constante, mas aqui a gente pode considerar que sim, porque, olha só, se a resistência, se existe a resistência, a força eletromotriz não vai ser a tensão, né? Ali na situação que eu coloquei o gerador ideal, a tensão é a própria força eletromotriz, a capacidade máxima, né? Só que, infelizmente, você tem perdas, então isso aí vai diminuir. Respondi sua pergunta. Eu quero mostrar aqui, no livro, tem umas questõezinhas aqui, para a gente ver. Então, tá bom. Olha só. Vou pegar aqui. Mídias elétricas, já vimos já. Ponte do Edson, já vimos. Tudo isso aí já. Vamos agora para geradores, que tem um exercício aqui muito legal, muito consagrado de analisar, que eu gosto muito de usar. Geradores, parará, PV. Aí, chegou.
Aqui. Aí, pronto. Esse 9 aqui, ó, para vocês verem. Tem aqui um gerador, 36 volts é a força eletromotriz. 0,2 é a resistência interna. E aí ele alimenta um resistor, vamos colocar uma lâmpada de 7 ohms, né? E ele quer saber, determine a indicação do voltímetro suposto ideal, isto é, de resistência infinita. Ou seja, qual que é, em outras palavras, ele quer saber justamente qual que é a tensão na saída dos terminais do gerador. Ou seja, para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a equação do gerador, né? U é igual a epsilon menos RI, né? Professor, nesse caso o epsilon vale 36, a resistência é 0,2. E como é que eu vou calcular a corrente para achar o U? Aí eu vou te ensinar agorinha. Mas, ó, tá vendo como é que pode ser cobrado isso de você? Então, em outras palavras, eu não quero que você se assuste. A única coisa que acrescenta vai ser a análise da mesma forma, só que acrescentou essa outra resistência, que é a resistência interna, né? Ó, esse de cima aqui, ó, a força eletromotriz é 12. A resistência R, ele não deu, que é a resistência interna do gerador. Essa aqui é 40, ele deu a corrente, que é 0,20. Tem como achar essa a tensão nos terminais da saída? Tem também, entendeu? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem para fixar esse conteúdo. Então, voltando aqui para a nossa tela, você está vendo que a equação do gerador é essa, e ela nos dá a letra C, que é a curva característica de um gerador, que é um gráfico, igual aquele que eu mostrei ali há pouco no computador. Essa curva característica, ela é muito importante. Ó, se você fizer um gráfico aqui, ó, da tensão na saída no terminal, né, a tensão UAB e a corrente, você vai perceber, vou apagar aqui, você perceberá que quando a corrente é zero, olha só, o que acontece? Se I é zero, essa é a situação que eu vou chamar de 1. Ó, se a corrente I for igual a zero, o que acontece? Substituindo aqui na equação, a tensão vai ser epsilon menos R vezes I. Opa, professor, mas se a corrente elétrica foi zero, meu filho, então eu posso muito bem dizer que a minha tensão disponível, o AB, é o próprio epsilon. Ou seja, ele começa aqui, ó, na tensão máxima. À medida em que eu aumento a corrente, né, até de uma forma que, vamos supor agora que a minha tensão seja mínima, né? Então, essa é a situação 2. Ó. Se a tensão UAB for igual a zero, gente, como eu falei na primeira aula hoje, quando a tensão é reduzida e tem corrente, é porque eu chamo de curto-circuito, né? Então, olha só, como é que vai ser isso? UAB é igual a epsilon menos R vezes ICC. O que isso quer dizer ICC? Corrente de curto-circuito. Professor, como é que você sabe que tem curto-circuito? Que a tensão é zero. Ah, professor, entendi. Aqui é como se estivesse assim, né? Ó, ligado, não tem nenhuma resistência. Esse A vai ser igual ao A aqui, ó. Então não tem diferença de potencial, né? É. Ah, então tá bom. Então, ó, essa parte aqui zerou. E aí nós vamos ter que 0 é igual a epsilon menos R ICC. Quem está negativo passa positivo. R vezes a corrente de curto-circuito é igual a epsilon. E a gente chega nessa relação aqui, ó, que a corrente de curto-circuito ICC é o epsilon sobre o R. Epa, ficou apertado. Então, vou vertical. ICC é epsilon sobre R. Essa é a corrente máxima do gerador, viu? Vou até colocar aqui, ó, corrente máxima do gerador. Então, de uma forma que aqui, ó, no epsilon aqui, eu tenho a situação 1.
E aí a gente vai ter essa carinha aqui, ó, a reta de carga, né, ou curva característica do gerador vai ser essa. E os pontos de encontro vão ser esses, ó. O ponto de encontro 1, quando a corrente é zero, a tensão é máxima, que é o epsilon, né? E quando a tensão é mínima, está acontecendo um curto-circuito, então é a corrente de curto-circuito, essa é a situação 2. E isso é muito utilizado, professor, demais. Olha só, eu vou compartilhar a tela aqui novamente. Olha só esse exercício aqui, ó. O exercício 1, ele me dá justamente a curva característica e quer saber qual que é o valor dessa resistência R aqui, né? Ou melhor, a intensidade da corrente no circuito, né? Se a corrente for R, né? Mas para saber a corrente elétrica no circuito, aí a gente vai precisar de um outro recurso, que é a tal da equação de Ohm-Pouillet. Então, olha só. Vai ser a letra D. Gente, eu estou indo rápido demais. Se tiver, vocês podem falar, viu? Então, olha só. Letra D, nós vamos falar aqui, ó, da equação de Ohm-Pouillet. Então, olha só. Nós sabemos que nós temos um gerador aqui, ó. Tem aqui a sua força eletromotriz epsilon. Tem aqui a sua resistência interna R. E aí, gente amiga, eu vou conectar aqui, ó, um certo equipamento, né, com uma certa resistência R. E aí, como é que eu acho essa corrente elétrica, gente? Ó, que vai fluir do polo positivo para o polo negativo. Uai, professor, pela lei de Ohm, a gente sabe o seguinte: U é igual a R vezes I, né? Só que a tensão nos terminais do gerador, ela vai ser o que agora? Ó, o AB, pela equação do gerador, quem que vale o AB? É epsilon menos RY. Então, ó, epsilon menos RI é igual a R1 vezes I. Quem estava negativo vai passar o quê? Positivo. Tá bom. Então, vai ficar assim, professor, ó, epsilon é igual a R1 vezes I mais R vezes I. Gente, eu posso colocar o I em evidência. E nessa loucura... Opa! Então, me empolguei. Olha só. Isso aqui vai ficar assim, ó. Epsilon é igual a I que multiplica R mais R. Se isso aqui estava multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, eu chego na equação de Ohm-Pouillet, ó. A corrente elétrica que atravessa o circuito é o epsilon sobre R mais R. Que, para falar a verdade, isso não é nada demais, né? Olha só, se eu pegasse essa equação aqui de cima, você ia ver que a corrente é o U sobre o R. Só que o U, na verdade, é o epsilon, que é a força de geração máxima, e as resistências estão em série, né? Essa com essa, então eu só somei. Então, por isso que eu não gosto que você fica decorando fórmula, eu gosto de mostrar, né, como que você chegou à ideia dela. É a mesma coisa que a lei de Ohm, só que agora trocou a letra. Ao invés de chamar U, chama epsilon, e como eu tenho duas resistências, eu tenho que fazer resistência equivalente, então eu vou somar, eu chego nisso. Com essas ponderações aqui, a gente faz uma gama de exercícios muito grande, né? Então, olha só, vamos fazer aqui nossa, gente, eu tava de compartilhamento, ninguém falou nada. Meu Deus do céu. Desculpa, galera. Me perdoem, eu vou aqui de novo. Desculpa aí. Ó, perdão, chegamos, né, na curva característica, no epsilon e na corrente de curto-circuito. Aqui eu estou mostrando a equação de Ohm-Pouillet, e aí eu tenho um gerador aqui em azul, né, a força eletromotriz, R e B. E vamos supor que eu conecto aqui, ó, para os terminais aqui, um certo equipamento com resistência R.
Então, a equação de Ohm-Poiseuille, gente, é nada mais simples que, ó, você sabe que a equação de Ohm é U igual a F vezes I. Só que no lugar do UAB, eu conectei quem? Epsilon menos RI. Quem estava negativo passa positivo. Então, Epsilon é RI mais RIzinho. Coloquei em evidência. Então, vai ficar R1 mais R1. Passei dividindo. Cheguei na equação de Ohm-Poiseuille. E eu quis te mostrar aqui. É simples, ó. Se eu colocar U sobre R, no lugar do U eu tenho Epsilon. E no lugar do R, resistência equivalente é o que? A soma das resistências. Então, isso. Tá travando demais, hein? Olha. O meu áudio tá saindo, beleza? Porque a tela, olha só, eu não tô mais na frente do quadro, eu tô sentado na frente do computador, mas a tela tá travada, né? Eita, que pena, gente. Aí. Vamos lá, deixa eu explicar de novo, então, para ficar bonito. Essa parte é muito importante. Gente, geradores parece ser um conteúdo novo, mas não é, né? É um fechamento de circuitos. A única coisa nova que aconteceu é que vai existir essa resistência interna aqui, né? Que vai associar com a resistência equivalente do circuito em série. Então, a representação do gerador é essa que nós vimos, né? Depois, a equação do gerador, a tensão nos terminais, né, entre A e B, vai ser o total menos a queda de tensão aqui, menos RI. Tá. A curva característica, se a corrente for igual a zero, onde que a tensão vai estar? No valor máximo, né? Então, olha só, se eu pegar uma pilha igual essa aqui, ó, medir a DDP aqui, ó, ela vai estar com a força eletromotriz, né, dela. Agora, se eu ligo num circuito, aí eu tenho perdas. Ah, professor, ligou aqui e liga, né, no meu equipamento, ligou aqui. Aí eu tenho perdas. Então, tá bom. Tá. Se I é igual a zero, né, eu chego que a tensão é o próprio epsilon. Mas e se a tensão for zero? Para ver o ponto de encontro com o eixo X. Aí eu vi que a corrente máxima, que é a corrente de curto-circuito do gerador, vai ser epsilon sobre R. E, por fim, para saber a corrente que atravessa o circuito, usando a lei de Ohm-Poiseuille, está aí para vocês. Então, olha só, professor, está acabando a aula, 3 minutos. Você vai passar a lista? Vou passar a lista de curto-circuito e de geradores para vocês, tudo hoje. Mas antes, para a gente poder finalizar aqui, olha só, vou te dar a ideia desse exercício 1. Ó, temos a seguir a curva característica do gerador, ou seja, pela curva característica, a gente identifica que o epsilon vale quanto, gente? Vale 20, porque o ponto de encontro com o eixo Y é o epsilon, então ele vale 20 volts. A corrente de curto-circuito vale 10, né? Então, dá para saber a resistência interna? Dá, porque a corrente de curto-circuito é o epsilon sobre o R'. Ou seja, se a corrente é 10, então isso vai ficar 10 igual a 20 sobre R'. Passa o R' multiplicando 10 dividindo, a gente vai ver que essa resistência interna vai dar 2 ohms. Beleza. Então, a letra A, a equação do gerador, U é igual a 20 menos 2R. 2I, perdão. Essa é a equação do gerador, né? A intensidade de corrente, se R for igual a 3, aí é a equação de Ohm-Poiseuille. I é igual a epsilon, né? Dividido por R' mais R'. Ó, R' mais R'. Então, ó, quanto que vai ser essa corrente? Vai ser 20 dividido pela resistência interna 2. A resistência R, ele falou que é 3. Então, isso vai dar quanto, gente? 20 dividido por 5 costuma dar 4 amperes. Ah, o valor de R para que a potência máxima... Aí eu vou chegar lá nessa potência máxima ainda. Mas até aqui, ficou claro a aula, apesar dos problemas técnicos aí, eu espero que vocês tenham conseguido entender e compreender. Vai, listinha. Ó, faz a listinha, deixa eu aparecer aqui na tela. Faz a lista que eu passei da semana passada de medidores, tá? Isso, alguém perguntou, professor, os pontinhos no meio da figura é um nó? Olha só, vamos olhar aqui de novo. Ó, isso aqui, ó, é um nó. Se bem que aqui não vai passar tensão, né? Mas se tivesse um circuito aqui no meio, seria um nó. Nesse caso aqui não vai ter nó,
porque não vai passar aqui no meio, né? Só está medindo a tensão nesses dois pontos que estão em paralelo, tá bom? Então, gente, ó, qualquer dúvida me procura. Meu Instagram é italovector, eu desativei, eu estou só no outro, que é o prof.italoguedes, tá? Dois Instagram não tava dando conta, não. Fica assim. Beijo, boa semana. Vou passar a lista de geradores e Pra também nós. lista de curto-circuito para vocês. Tchau, tchau. Boa semana e até semana que vem. Hoje à tarde vai ter aula de aprofundamento. Quem Pra quiser, nós. tá bom? Um abraço. Vou aparecer. Sempre apareço. Opa, bom demais. Vai ser bom demais você aí com a gente. Até mais.